A paz, como vão? Ou melhor, como vão? Tudo bem com vocês, meus queridos? Aqui sou eu, o missionário e pastor William, ok? Da Igreja Água da Vida de Itaquera, ali na ajuda, no apoio, no pastoreio. E louvado seja o nome santo do Senhor por nos possibilitar mais uma quarta-feira aqui, onde eu e você podemos compartilhar. Tem muita gente aí compartilhando e muito da palavra de Deus, não é mesmo? Bom, aqui estamos nós então para que possamos compartilhar esse momento com a palavra de Deus e é sempre bom estar com vocês aqui. É sempre bom estar aqui trazendo uma palavra de Deus e juntos, né, podemos edificarmos uns aos outros. Acredito que a maior dinâmica desta quarentena está sendo justamente isso, a edificação de uns com os outros de diversas maneiras. E louvado seja Deus por isso. Amém? Quero orar um pouco com vocês antes de nós iniciarmos então o nosso momento e o momento em que nós estamos compartilhando a palavra de Deus. Pai, obrigado, Pai, por estarmos aqui. Eu e os meus irmãos, ó Deus, diante da Tua palavra, eu e as pessoas que o Senhor tem permitido ouvir, Senhor, este vídeo, assistir este vídeo, em nome do Senhor Jesus. Senhor, a nossa oração é para que o Senhor possa derramar da Tua glória e falar conosco. Que o Senhor, ó Deus, possa revelar a Tua boa vontade a cada um de nós e como o Senhor quer que nós venhamos a ser conduzidos em meio a tantas coisas acontecendo. Nós estamos aqui para dizer e declarar que a nossa confiança está no Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém? Glória a Deus. Como é que estão todos vocês? A paz do Senhor. Amém? Eu espero que vocês estejam todos bem, em meio a tanta coisa que está acontecendo. Nós estamos aí orando e clamando a Deus, pedindo a Deus direção e cobrindo um monte de gente aí com oração em nome do Senhor Jesus Cristo. E pedindo que Deus nos dê a melhor das direções em tudo, né? Bom, diante disso, eu quero compartilhar com vocês uma palavra hoje. E quero, se posso intitular ela dessa maneira, a chamada ao discípulo. Algo que saltou o meu coração enquanto eu estava lendo o livro de Atos. Amém? Então eu quero convidar você a abrir a tua palavra, a abrir a tua Bíblia, lá no livro de Atos, no capítulo 8. Tá bem? Vocês estão chegando aí? A paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Então vamos lá. Livro de Atos, capítulo 8. Eu quero conversar aqui sobre algo que está acontecendo conosco e talvez tenhamos que estar muito atentos diante de tudo aquilo que Deus está fazendo. Deus, Ele está falando com a sua igreja, Ele está nos chamando para um tempo maior de oração, para um tempo maior de comunhão. Então, se nós orávamos, temos que orar mais. Se nós líamos, temos que buscar mais. Não é só um tempo de busca, é um tempo de crescimento também com o Senhor. Diante de tudo aquilo que está por vir. Eu acredito que ser repetitivo quanto a isso não é ruim, de maneira alguma, né? Eu acredito que ser repetitivo é a melhor forma de nós nos lembrarmos que temos que utilizar da melhor maneira possível o tempo que está sendo nos dado. Eu sei que existem muitas preocupações, eu sei que existem enormes desafios para todos, né? É uma reação em cadeia, é um joguinho dominó, né? Pezinho, que é onde um derruba o outro. Eu sei que as coisas parecem ser e que caminham para uma situação insustentável ou talvez uma situação incontrolável. Bom, a primeira coisa que nós temos que acreditar aos olhos da fé é de que Deus está no controle de tudo, está no controle da minha vida, está no controle da sua vida. E nós precisamos estar atentos a tudo o que Ele está fazendo e acreditar que a sua vida está nos planos de Deus, está no controle dos planos de Deus. Gosto muito do livro de Jó, lá no capítulo 1 e 2, onde Satanás quem acaba revelando algo para mim e para você, quando Satanás diz para Deus de que Jó está tudo bem com Jó, porque o Senhor levantou um muro de proteção ao redor de Jó. E nós vemos que esse muro de proteção, na verdade,
lá em Jó 42, nada mais é do que os próprios planos de Deus para a minha vida e para a sua vida. Quando nós estamos inseridos dentro dos planos do Senhor, é como se nós estivéssemos dentro de um muro de proteção para viver o melhor de Deus para as nossas vidas. Viver o melhor de Deus para a minha vida e viver o melhor de Deus para a sua vida não é isenção de tribulação, não é isenção de lutas, não é ficar longe de desafios, não é não ter provações. Esse tipo de evangelho, nós já falamos, que ele está totalmente na contramão do que é o verdadeiro evangelho, ok? Então, a vida aqui na Terra, nós vamos passar por alguns desafios, sim. E quanto mais eu e você tivermos claro isso em nossas vidas, vai ser mais fácil entender os períodos de tribulação, mais fácil entender, não que seja fácil passar por elas, mas é mais fácil entender esse período de tribulação, ao invés de nós muitas vezes acreditarmos em histórias de Walt Disney, onde o final é sempre foram felizes para sempre. Eu acredito que isso só vai acontecer quando Jesus Cristo realmente vier. Enquanto nós estivermos aqui, temos que entender que tempestades, ventos, tribulações, desafios, provações fazem parte não somente da vida do cristão, fazem parte sobre todos que estão na terra. Porque está escrito na palavra do Senhor que a chuva vem sobre justos e injustos, o sol nasce sobre justos e injustos. Então, essas questões do dia é sobre todos. E nós cremos na vitória porque o Senhor tem nos outorgado, o Senhor tem nos dado essa vitória mediante as suas promessas. Amém, queridos? A vocês estão chegando agora a paz do Senhor. Ok, Kátia. Me lembra no final para nós estarmos orando aí pelo tio do Nadilson Oliveira. Tudo bem. Me lembre ao final para nós voltarmos e lermos, orarmos novamente. E se você tiver mais algum pedido, próximo ao final da pregação, coloquem para que nós possamos fazer aí a oração juntos e cremos na cura de cada uma dessas pessoas que estão sendo apresentadas em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Então, a você que está chegando agora, abre lá sua Bíblia no livro de Atos de número 8, capítulo 8. Bom, eu quero começar com uma experiência e daí entrarmos num assunto que veio ao meu coração esses dias, lendo a palavra do Senhor. Um dia eu estava ouvindo as pregações do Dunamis, etc. tal, e ele sempre fazendo um desafio para você viver, né? Experiências com o Espírito Santo. E toda experiência com o Espírito Santo sempre foca o reino de Deus, sempre foca o crescimento do reino de Deus. Toda experiência com o Espírito Santo sempre está conectado ao fato de que ele veio para te consolar, e esse consolo é revelar o Pai e as grandezas do Pai no Filho, e através do Filho, o Pai, ok? E revelar essas duas realidades através de você. É o principal papel do Espírito Santo. Querido, temos que entender que toda a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo é em você e através de você. Amém? É em mim e através de mim. Tudo que é feito em mim, o Pai quer que isso se torne um manancial de águas vivas, se torne um reflexo, se torne um fruto para tocar a vida do outro. Nós já vimos isso na pregação da videira verdadeira. Ok? Lá de João 15. Bom, então vamos ao ponto. Eu saí e tinha orado ao Senhor e disse a Ele que eu queria viver uma dessas experiências aí, em que Ele pudesse me mostrar uma pessoa que Ele queria falar na rua. Ok, então eu saí. De repente, estou saindo e confesso que a oração eu tinha feito já há um bom tempo antes de sair. E estou falando a vocês de talvez quase um ano atrás. E estou andando, mas confesso que tinha esquecido da oração. Daqui a pouco, eu estou orando, eu estou andando e sinto como se um fogo nas minhas pernas, que começou nos meus pés, subiu para as pernas e foi subindo aquele fogo. E de repente, eu me lembrei da oração. Falei, meu Deus, eu pedi a Deus que queria ter uma experiência com Ele e estou tendo essa sensação, só pode ser a resposta dessa oração. Então eu liguei o radar, né? E comecei a procurar com quem o Espírito Santo ele queria falar. E tinha razoavelmente uma certa quantidade de pessoas andando na rua. E eu comecei a orar e a pedir para ele, me mostra quem é, me mostra quem é. E de repente 2 pessoas que estavam a alguns passos à minha frente me chamaram a atenção. Um casal me chamou a atenção.
E aí eu apertei o passo e comecei a correr atrás desse casal até me aproximar deles. Quando me aproximar deles, quem me conhece, né? É difícil as pessoas acreditarem quando eu falo que eu sou tímido, é muito difícil. Mas sou sim. Então, eu até topo uma boa conversa, desde que você comece. Então, não é o meu forte começar conversas, né? Mas eu estava lá e tinha que tomar uma atitude, tinha que fazer alguma coisa para iniciar. Então estava lá o casal conversando e de repente eu me uni a eles, fiquei do lado deles e disse: com licença, posso falar com vocês? E eles muito solícitos: claro, sim, por favor. Aí percebi que eles faziam parte da Testemunha de Jeová e comecei a falar com eles e comecei assim: eu gostaria de falar com vocês algo que Deus colocou no meu coração. Deus disse para eu falar com vocês. Quando eu falei Deus disse para falar com vocês, os dois regalaram o olho assim. Como? Aí eu falei: Deus falou comigo. Como? Você falou, Deus falou com você? E Deus colocou no meu coração apenas duas coisas. Colocou no meu coração para dizer a vocês de que Ele ama muito vocês e para que eu orasse por vocês. Vocês permitem? Nessa questão, eles começaram a perguntar: mas como assim? Você estava orando e ouviu a voz de Deus? Aí eu falei: vocês não ouvem? Eles ficaram meio assim: puxa, que legal que você parou para falar com a gente, mas nós já temos uma vida de oração, uma série de coisas. E eu falei: mas eu só queria compartilhar com vocês uma alegria, o amor do Senhor através da oração, apenas isso. Não, 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 disseram eles para mim assim: não, nós já oramos, nós temos uma vida de oração também, não precisa. Naquele exato momento eu queria insistir, mas senti no meu coração que não deveria de insistir, que aquilo que era para ser feito, foi feito. Fiquei em paz, agradeci a eles e continuei andando. E quando continuei andando, me veio aquela alegria de algo realizado. E eu sabia que aquele algo realizado nada mais era do que realmente ter atendido a voz do Senhor. E de repente o Espírito Santo me perguntou assim: você prestou atenção com quem você teve o encontro? E eu fiquei meio assim, sem dar resposta. Falei: como assim? Com quem você se encontrou? Eu falei: Senhor, eu não estou entendendo. Ele falou assim para mim: você acabou de ter um encontro com a religiosidade. Por quê? Eu me lembro que na conversa, enquanto eu falava com eles assim, eu falei: Deus falou comigo e gostaria de falar com vocês. Mas aí um deles, o rapaz estava com eles, falou: mas aqui, agora, na rua? E eu me lembro que falei assim: sim, ou Deus tem que ter um horário na sua agenda para falar com você. Não, claro que não. Muito bem. Quando o Espírito Santo falou comigo sobre isso, ele falou sobre a religiosidade. Porque disse: a religiosidade sempre diz que nós temos um encontro marcado no momento em que você está indo para a igreja. Então, as pessoas não acreditam que pode ter um encontro com Deus em qualquer lugar. Não, muitas delas acreditam apenas que Deus vai se manifestar, Deus vai agir, Deus vai falar através dela ir para a igreja. O que não está errado, mas isso ainda é uma questão muito imatura da nossa vida. Enquanto nós somos novos convertidos, isso é simples de ser entendido. Mas a partir do momento que nós já estamos um tempo na igreja, nós deveríamos entender que a manifestação de Deus se dá em toda a terra. Toda a terra é do Senhor. Toda a terra é do Senhor. Foi quando ele me ensinou nesse dia. E ele deixou muito claro: a religião diz que eu só me manifesto em X lugar. Só que toda a terra é minha. A terra, a minha criação, ela é o meu púlpito. Então eu posso falar de qualquer lugar. Eu quero pregar, eu quero usar os meus filhos numa praia, eu quero usar os meus filhos numa praça, eu quero usar os meus filhos numa esquina, toda a terra é do Senhor. Naquele dia, o Senhor me disse e me ensinou: você não tem que estar preso apenas aos púlpitos como sendo o único lugar em que você pode me agradar, como sendo o único lugar em que você pode pregar. O seu púlpito é o que eu criei para os meus filhos, toda a terra. Amém? Então, a partir dessa introdução, dessa experiência, a paz a vocês estão chegando agora, paz, querido Christian, uma vez que está introduzido isso, toda a terra, o meu púlpito,
vamos para o livro de Atos aqui. Quero conversar com vocês sobre o momento que nós estamos vivendo e que eu e você temos que estar atentos. O interessante é que esse momento, antes do capítulo 8, nós temos uma grande defesa, que nada mais é do que uma pregação maravilhosa de Estevão, para falar sobre a obra de Deus e como Deus se manifesta. Porque Estevão estava justamente lutando e batendo de frente nesse exato momento contra a religiosidade. E ele deixa muito claro no capítulo 7, no versículo 48, que o Altíssimo não habita em templos por mãos humanas. Não habita em templos criados por mãos humanas. Até aquele momento foi uma manifestação, foi um propósito de Deus em que os templos fossem criados. Mas Deus se manifestaria verdadeiramente através de um templo do qual o homem não pode criar, mas sim através dos seus próprios filhos, nós. Então está muito claro, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Aí no versículo 39 deixa claro, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Ok, toda a terra é o lugar aonde nós podemos pregar. Amém? Nós somos chamados para pregar em toda a terra. Quando nós entendemos isso, entendemos então a chamada da igreja. Continue me ouvindo, você vai entender o porquê que eu estou falando isso. Então, quando nós começamos a entender a chamada da igreja, que é pregar para os de fora, alcançar os de fora, sempre foi essa a vontade de Deus. E aqui, ainda no versículo 7, algo extraordinário começa a acontecer. Algo extraordinário começa a acontecer. Veja só, nós vemos um homem que está para ser executado. Nós vemos um homem chamado Estevão, que está para ser apedrejado. E neste exato momento, o que ele faz? Ele, movido pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, ele olha então no versículo 55, ele olha, põe os teus olhos nos céus. E ao olhar para os céus, ele vê a glória de Deus. E ao ver a glória de Deus, ele vê a Bíblia. A Bíblia. É que a Mel escreveu qual o livro da Bíblia? Oi, Mel, é o livro de Atos, capítulo 8, estou falando ainda do capítulo 7. Então, ele olha para os céus e vê a glória de Deus, vê o trono de Deus e vê o Senhor Jesus de pé à direita do Pai. E no versículo 56 de Atos 7, ele diz então, olhai, e disse, olhai, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Muito bem, a paz, Giovana, muito bem. Olha só o acontecimento que antecede a dispersão da igreja. O capítulo 8 fala da perseguição e a igreja então passa a ser dispersa. Mas o acontecimento que inaugura a dispersão da igreja é a abertura dos céus. É alguém prestes a morrer olhando para os céus. E o texto deixa claro que ele olha para os céus cheio do Espírito Santo. E lá ele vê os céus abertos agora. Muito bem, ele é apedrejado e neste exato momento agora, capítulo 8 começa, então Saulo, aspirando a morte daqueles que procuravam o caminho, daqueles que procuravam a Jesus, começa então a perseguição. Olha só o que diz em Atos capítulo 8, versículo 1. Também Saulo consentia na morte dele. Dele quem? Estevão. Fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Muito bem. Aqui eu quero chamar a minha atenção e a sua atenção a partir desse acontecimento. Os céus se abrem através da pregação de um grande homem chamado Estevão, um diácono, um grande evangelista, um homem cheio do Espírito Santo do Senhor, cheio da sabedoria do Senhor. Logo após, no mesmo dia, agora as igrejas começam a ser perseguidas e há uma dispersão. Todos começam a sair de onde estavam para outros lugares, exceto os apóstolos. Bom, primeira coisa que eu quero dizer.
O tempo que está sendo nos dado é um tempo para que nós sejamos cheios do poder do Espírito Santo. E isso acontece com jejum, isso acontece com oração, isso acontece com leitura da palavra, isso acontece com hinos, isso acontece com se encher da pregação por meio de tantas outras pessoas que estão pregando por aí, com certeza. Então, eu e você estamos tendo um tempo de se encher do Espírito Santo para os propósitos de Deus. Os céus estão abertos. Eu acredito piamente. Eu oro e é o que eu sinto. Os céus estão abertos sobre o Brasil. Há uma oportunidade imensa de eu e você sermos edificados, sermos cheios para o tempo que já está chegando para o Brasil. Se não, que já chegou, mas que Deus está permitindo algumas coisas antes de que nós possamos viver verdadeiramente aquilo que nós chamamos de um grande avivamento. Mas eu quero te dizer que esse avivamento para o Brasil não vai acontecer. Ele já está acontecendo. Você precisa entender isso. Se você está sendo roubado em casa, se ocupando com outras coisas e não se enchendo das coisas de Deus, você não está dentro do que já está acontecendo, do alistamento que o Senhor está fazendo com a sua igreja, capacitando a sua igreja, literalmente. Dando a oportunidade a muitas famílias de primeiro alcançarem a sua própria família, para depois saírem e alcançarem aqueles que estão fora. É uma grande oportunidade de Deus que Deus está dando a mim e a você, de colocarmos as coisas em ordem, de colocar a nossa casa em ordem. Porque o maior problema do Brasil e do mundo era que as pessoas estavam ganhando almas e estavam perdendo almas no seu próprio lar. E agora, em tudo o que está acontecendo, Deus está dando a oportunidade de nós corrigirmos o problema a partir da nossa matriz, que é a nossa casa. Amém? Mas dentro dessa situação também, Ele está nos enchendo, Ele está nos treinando, está nos capacitando por meio do seu Espírito Santo. Uma coisa interessante que eu vejo aqui, enquanto eu lia no livro de Atos, capítulo 8, versículo 1, era que Deus permitiu a perseguição e todos os discípulos, se você começar a ler o livro de Atos no começo, ele fala de discípulos, lá na frente vai falar de cristãos, né? Parecidos com Cristo, mas discípulos, a linguagem daqueles que verdadeiramente seguem, que são seguidores verdadeiramente daquilo que tudo que faz. E esta é a ênfase que eu quero dar hoje nessa pregação. Discípulos que estão sendo chamados para fazer discípulos. Ok? Chegou o tempo da chamada ao discípulo. E a inauguração desse avivamento sobre Jerusalém, sobre Judeia e sobre Samaria se dá num aspecto muito interessante. Começa a vir a perseguição, os apóstolos ficam em Jerusalém e os discípulos são dispersos agora para a Judeia e Samaria. Sabe por que Deus permitiu que as igrejas ficassem fechadas? Muito bem. Vou compartilhar com você aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Porque chegou a hora dos filhos crescerem. Chegou a hora. E a primeira questão que Deus permitiu, imagina a sua igreja como uma Jerusalém. A sua igreja local, como uma Jerusalém. Aí vem o Covid, vem o coronavírus, e agora faz com que todo mundo se disperse. E vão todos para a sua casa. E agora, todos na sua casa começam a viver um período de avivamento, porque onde tem avivamento, tem arrependimento, onde tem arrependimento tem perdão, onde tem perdão tem reconciliação, aonde tem reconciliação tem restauração, aonde tem restauração tem crescimento, aonde tem crescimento tem foco, onde tem foco tem propósito, e quem tem propósito sabe o que deve de fazer na vida. Olha só o que Deus está fazendo. Ok? Mas de repente, os pais, vamos chamar os apóstolos de os pais da igreja. Os pais ficam na cidade. E os filhos, os discípulos, os seguidores, agora saem. E saem para quê? Para anunciar o Evangelho. Eu quero te dizer nesta quarta-feira que chegou o tempo de você crescer, e chegou o tempo de você produzir frutos, e chegou o tempo de você multiplicar. Deus está tirando das mãos dos pastores a centralidade
que nunca houve, nunca foi e nunca deveria de ser o meu papel como pastor de centralizar tudo em mim. Porque eu não sou o tronco, eu não sou a videira, eu sou o ramo, assim como você. Fomos plantados na videira verdadeira. Jesus, a videira, é o centro de todas as coisas. Deus começa a trabalhar agora e nos leva para casa e começa a colocar Jesus no centro de tudo. E começa a quebrar idolatria, começa a quebrar religiosidade, começa a quebrar, a tirar cegueiras, começa a dar propósito. Aquele que estava indo à igreja, mas não tinha uma vida de oração, começa a ter. Aquele que estava indo à igreja, mas não tinha uma vida de leitura da palavra, começou a ter. Não que a igreja fosse ruim, mas muitos transformaram a igreja numa muleta. E Deus começou a tirar isso da minha vida e da sua vida. Não estou dizendo que Deus está tirando a igreja. Estou dizendo que Deus está reorganizando a sua noiva. Deus está, de fato, trazendo a ordem e o alinhamento da qual a igreja existe e para a qual a igreja deve existir em relação à sua grande missão ou à sua grande comissão: fazei discípulos. Agora, você começa a enxergar por meio de Atos capítulo 8 que vem uma perseguição e dispersa todo mundo. Os apóstolos ficam lá, mas os discípulos começam a sair e começam a ganhar almas. Os discípulos começam a sair e tudo aquilo que eles aprenderam com os apóstolos, tudo aquilo que eles aprenderam a partir da pregação dos apóstolos, agora, no meio de toda essa dispersão, no meio de toda essa perseguição, os discípulos pegam tudo aquilo que eles foram alimentados e do qual eles estão cheios e saem agora para o verdadeiro propósito da igreja: pregar o evangelho e fazer discípulos. Pregar o evangelho e fazer discípulos. Você precisa entender que Deus está te capacitando e Deus está te chamando para colocar em prática a condição ou a chamada ou o mandamento bíblico de fazer discípulos, a começar do seu próprio lar. Antes vamos falar assim, antes da quarentena, eu espero que isso esteja acontecendo, senão ainda dá tempo de você correr. Antes da quarentena, o homem não estava pregando, talvez o marido não estava sentando com a esposa para pregar para ela, para ensinar a ela, e juntos compartilharem a palavra do Senhor, para juntos, numa mesma visão, no mesmo sentir, numa mesma intenção, no mesmo caminho, no mesmo propósito, então transmitirem a palavra do Senhor aos seus filhos. E fazer dos seus filhos um seguidor de Cristo através desse ensino. Isso é discipulado. Isso é discipulado. Deus está te dando uma grande oportunidade, está me dando uma grande oportunidade de nós começarmos a pregar o Evangelho e fazer discípulos a partir da nossa própria casa. Certo? Antes, nós estávamos jogando toda a responsabilidade para a igreja. E agora, nós entendemos que essa responsabilidade sempre foi nossa. Ela é compartilhada. Ela é cooperada com o pastor, com os pais da família, assim alcançando os seus filhos. E esse fluxo ou essa linha continua dos seus filhos para a próxima geração, quando eles se casarem e assim sucessivamente. Então há uma chamada do Senhor aqui, para que os discípulos saiam a fazer discípulos. Há uma chamada clara do Senhor para esse tempo, em que você está onde está, para poder ganhar a sua família, para poder discipular a sua família e vocês possam discipular os que estão fora. Isso é algo muito importante que você precisa entender para este tempo. A outra coisa está em Atos capítulo 8, versículo 5. Veja só. Olha o que diz aqui. Descendo Filipe à cidade de Samaria, pregava-lhes a Cristo.
Filipe, ele estava como um dos diáconos. Filipe, grego, um helenista. Ele estava juntamente com os apóstolos, servindo a igreja em Jerusalém. Agora vem a perseguição. E Filipe é um dos que saem de Jerusalém, e Filipe vai agora para Samaria. E Deus começa a usar a Filipe de maneira prodigiosa. Por meio das mãos de Filipe eram feitos sinais e prodígios. E o evangelho estava sendo pregado praticamente a toda Samaria, por causa daquela situação que estava acontecendo. Samaria estava sendo alcançada. Ok. Nós vemos uma configuração de perseguição que está levando Filipe a pregar agora a palavra do Senhor para uma outra cidade. Antes ele estava servindo, não estava ruim, mas o povo estava fechado somente em si, cuidando apenas dos seus assuntos, quando Deus queria que a palavra fosse pregada para fora. Agora Filipe está indo diretamente para Samaria, para alcançar muitas pessoas por meio da pregação do evangelho, e sinais estão acontecendo. Veja que a pregação foi inaugurada com um acontecimento antes, no mesmo dia, em que os céus se abriram por causa da pregação de Estevão. Estevão disse: eis que vejo os céus abertos. Certo? E no mesmo dia nós vemos a configuração, então, da perseguição. Muito bem. Eu venho dizendo de que o Senhor tem dito de que os céus estão abertos. Filipe saiu para Samaria para ganhar o evangelho. E eu tenho certeza de que há muitos de vocês que querem ser utilizados pelo Senhor para ganhar muitas vidas. Eu tenho muita certeza disso. E eu espero no Senhor que assim seja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas antes de chegarmos a Samaria, eu quero fazer uma pergunta, dentro de um contexto de avivamento, dentro de um contexto de arrependimento, dentro de um contexto de perdão, reconciliação, restauração, propósitos que Deus está derramando dos céus. Antes de você ganhar a Samaria, você conseguiu ganhar a sua família? Essa é a primeira pergunta. Jerusalém estava tomada de cristãos. Jerusalém estava tomada de discípulos. Jerusalém estava com os apóstolos e homens sendo cheios da palavra do Senhor, assim como Filipe. Deus tinha um propósito de levá-los para pregar o evangelho a muitos outros lugares. Esse era o propósito de Deus, e isso aconteceu. Mas Jerusalém tinha muitas pessoas ganhas. Antes da perseguição, muita gente de Jerusalém já estava ganha. Muitas famílias já tinham entendido muitas coisas da parte do Senhor. Hoje, aqui na quarta-feira, neste momento entre eu e você, em meio à palavra do Senhor, que eu tenho certeza que você quer ser usado pelo Senhor. Eu tenho certeza que você quer que Deus use as suas mãos para fazer milagres, sinais, prodígios, maravilhas, aonde Deus seja conhecido, aonde Deus seja louvado. Eu tenho certeza. A minha pergunta é: você está tendo o mesmo empenho para que os da sua casa conheçam esse Deus? Essa é a minha pergunta. Quando começou a dispersão, quando começou a perseguição, o povo saiu cheio do Espírito Santo para pregar e anunciar coisas grandiosas de Deus. Só que eles já estavam vivendo isso dentro de suas casas. Já havia um só coração, já havia uma só alma dentro de suas casas. Você precisa entender que Deus permitiu toda essa situação para que você entendesse, para que eu entendesse, de que, primeiramente, Cristo é a videira. O centro de todas as coisas é Jesus, não é o homem. Não é o seu ministério. Não são as promessas ou profecias. Tudo isso é importante, tudo isso aponta para uma direção de Deus para a sua vida. Mas nós precisamos entender que sem Cristo nada podemos fazer. Nada podemos fazer. Sem a videira verdadeira, não podemos gerar frutos. Todos, a partir do pastor até o último irmãozinho da igreja, o Senhor chamou todos nós para entendermos que o centro
O centro sempre foi Jesus. E nada mais. Nada mais. Tudo o que sai por parte dele, a paz, queridos, estão chegando, tudo o que sai da parte dele é para nos alimentar, é para nos nutrir, para que venhamos a dar frutos segundo a vontade de Deus e proclamar o evangelho da paz àqueles que ainda não conhecem. Ok? Quando veio a dispersão aqui, já havia um povo sendo cheio do Espírito Santo. Quando havia dispersão aqui, esse Filipe, ele foi reconhecido, porque no capítulo 6, que é onde é instituído os diáconos, Pedro pede para que o povo procurasse entre eles homens cheios de sabedoria. Filipe já estava cheio de sabedoria. Oi, Adão, a paz. Filipe já estava cheio de sabedoria. Já era um homem que era reconhecido no seu meio, no meio do seu povo, no meio da sua igreja, na sua casa, como homem cheio de sabedoria. Filipe já era um homem cheio do Espírito Santo, reconhecido no meio do seu povo, no meio da sua igreja, em sua casa, como homem cheio do Espírito Santo. Filipe era um homem de bom testemunho, reconhecido em seu povo, em sua igreja e em sua casa, como homem de bom testemunho. Então essas pessoas já estavam vivendo, já estavam manifestando seus sinais, sinais de Deus, por meio da vida deles, prodígios de Deus por meio da vida deles, dentro de sua própria casa. Quando vem a dispersão, quando vem a perseguição, eles então são levados para fora, para outros lugares, para fazer aquilo que eles já faziam no meio do seu povo, agora fora. Para os de fora. Só que esse Filipe, que está aqui indo pregar no Evangelho, já era alguém que era o que era dentro de sua casa. Você está entendendo por que Deus colocou o mundo inteiro dentro da sua casa? Está entendendo? Estamos brigando com questões de ideologia de gênero, questões disso, daquilo, aquilo outro, uma série de coisas, problemas, e de repente Deus coloca famílias juntas para entender que o propósito de Deus de alcançar pessoas é através de famílias. É através de famílias. Homem, não deixe sua esposa para trás. Esposa, não deixe seu marido para trás. Pais, não deixe os seus filhos para trás. Filhos, não deixe os seus pais para trás. Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Estamos a uma porta de um grande cumprimento profético sobre o Brasil, em que o Brasil será um país continental pelo qual o Senhor vai usar para um grande avivamento. Chegou a vez do Brasil. Chegou a vez do Brasil. Eu creio nisso. De Deus usar nossas vidas para que faça grandes coisas em meio às nações. Só que você precisa entender que antes de alcançar a Judéia e antes de alcançar a Samaria, você precisa alcançar a sua casa. Lá, onde está o endereço da igreja Água da Vida, o que está ali não é uma igreja. O que está ali é um centro de reunião. O que está ali é um local que nós chamamos de templo. O que está ali é um lugar onde nós decidimos nos reunir para ouvir a palavra de Deus. Mas de repente nós transformamos naquele lugar como sendo o único lugar onde Deus poderia se manifestar e falar, e Deus está mostrando para mim e para você que não. Que não. Não acredito que o Senhor vá permitir que as igrejas se desfaçam. Não acredito. Mas Ele está nos ensinando, está nos mostrando que nós podemos ser fervorosos, está nos mostrando que um pai pode orar pela sua esposa e ver ela cheia da unção, que os pais podem orar pelos seus filhos e ver eles tomados do Espírito Santo. Que isso não é só papel do pastor, é papel do primeiro pastor, você homem na sua casa. É papel do primeiro pastor, você mãe na sua casa. De que a glória de Deus pode se manifestar aí onde você está. De que Deus não está preso a dentro de quatro paredes. É o que Estevão pregou para esses homens religiosos. Sabemos que Estevão, assim como Jesus, o motivo pelo qual ele foi morto foi inveja. Foi inveja. Porque Estevão,
Ele era um diácono, ele não estava entre os, digamos, ele não estava entre os sacerdotes. Estevão não estava no meio do presbitério da igreja. Estevão não tinha um PhD de teologia. Estava pregando verdades das quais nem os próprios sacerdotes poderiam discutir. A sabedoria e o espírito sobre o Estevão lhe conferiu uma palavra de sabedoria que nem os estudiosos, nem os sacerdotes, nem os saduceus poderiam discutir com ele. Porque Deus estava usando ele. E agora nós temos um homem simples, tirado no meio do povão, pregando coisas extraordinárias, e Deus está fazendo sinais por meio das mãos dele. Olha, nesse tempo, se Deus pôde quebrar muitas coisas em todas as igrejas do mundo, é a inveja. Deus está ensinando a cada um de nós a sermos humildes. Deus está ensinando, vou falar de mim como pastor, de que tanto eu quanto qualquer um de vocês somos ramos. Ninguém vai tomar o lugar da videira. Ninguém irá tomar o lugar da videira. Jesus é o tronco. Jesus é o centro. É dele que nós extraímos, tanto eu quanto vocês, nós extraímos a vida que precisamos, a sabedoria, as direções, o conhecimento, o saber, tudo vem dele. Você está em casa e eu tenho certeza que Deus quer que você alcance Judeia e Samaria, por assim dizer. Seja lá o seu trabalho, seja lá o seu bairro, não importa. Aquilo pelo qual Deus vai te liberar para fazer. E eu quero, e como eu oro para que vocês sejam utilizados por Deus. Como eu oro. Mas Deus está te dando a chance, Deus está me dando a chance de trabalharmos primeiro em casa. De salvarmos os de casa. De vivermos coisas dentro de casa que você achou, talvez, religiosamente, que somente o pastor poderia viver. Mas que Deus quer se movimentar e Deus quer fazer através de você. Uma das coisas de Romanos, de Atos capítulo 8, versículo 1, deixa claro, de que os apóstolos ficaram em Jerusalém. Foram os discípulos, foram os filhos que saíram para pregar o evangelho. Que saíram para viver coisas extraordinárias. Não que os apóstolos não estivessem vivendo, eles estavam vivendo, mas os outros estavam vivendo igualmente. A Bíblia fala de Filipe, fala de Estevão, de pessoas que verdadeiramente estavam ali vivendo. E não acredito que Deus está falando de Filipe e Estevão porque eles eram melhores do que todo mundo. Não, não acredito que eles eram melhores do que todo mundo, porque Deus não faz acepção de pessoas. Mas acredito que Deus registrou o nome de Filipe e registrou o nome de Estevão por causa dos seus atos de justiça, que foram maiores do que os de outros. Eles se entregaram, eles se doaram, eles viveram coisas, eles se deram a Deus no nível que outros não deram. Que Deus, para mim, Deus disse, como Jesus disse para Maria Madalena, enquanto esse evangelho for pregado, ela será mencionada. Por causa daquilo que ela fez. Quais são os atos de justiça que você está trazendo para dentro da sua casa? Não perca o tempo. Eu sei que são muitas preocupações, são muitos os desafios que todos nós estamos passando. Mas eu quero te dizer que as promessas de Deus, elas têm o mesmo valor monetário no mundo espiritual que o dinheiro aqui na terra. As promessas de Deus são elas que te darão os recursos que você precisa, que eu preciso. Nos mostrarão e nos orientarão o que nós temos que fazer para viver os milagres do Senhor. Mas algo grande e poderoso da parte de Deus está vindo sobre o Brasil e Deus quer te usar. Muito. Mas Deus não quer que você deixe a sua família para trás. Deus não quer aquelas discussões
onde o homem tem um nível, a mulher tem um nível abaixo, a mulher tem um nível, o homem tem um nível abaixo. E parece que essas discussões colocam um homem e uma mulher, cada um em uma ponta da corda. E ambos fazem um cabo de guerra quando deveriam de estar os dois em uma única ponta da corda. Você precisa entender de que Deus está dando a chance de você salvar a sua família. Deus está dando a chance de você e sua família crescerem juntos para o mesmo propósito. Mas para isso, você precisa decidir viver. O culto que você vivia na igreja é em casa. Você precisa decidir viver isso. Precisa sentar com seus filhos e compartilhar a palavra de Deus, e orar, e clamarem, e jejuarem, e estarem juntos vivendo coisas grandes da parte do Senhor. Eu não vou dizer que é um momento único, mas me atrevo a dizer que são tempos preciosos. Isso eu me atrevo a dizer. Não vou dizer que é único, porque eu acredito que a cada dia Deus tem algo novo para mim e para você. Algo maravilhoso e sempre melhor que o dia anterior. Mas que esse tempo é precioso para o nosso crescimento e que esse tempo é precioso para que homens e mulheres, esposas e maridos, procurem no Senhor a mesma visão. Isso sim é precioso. Isso sim é muito precioso. Para que pais e filhos procurem ter a mesma visão no Senhor. Isso sim é precioso. Eu acredito nisso. É tempo de você crescer. É tempo de Deus usar a sua vida. Os pais ficaram em Jerusalém para que você fosse manancial de águas vivas. É extraordinário, às vezes, o que eu ouço e o que está acontecendo. O que está acontecendo, porque às vezes, vou falar como pastor, às vezes no cuidado do rebanho, no cuidado da igreja, no cuidado de tudo, a gente chama a responsabilidade de tal maneira para nós, que nós queremos fazer tantas coisas e acabamos impedindo que você cresça. E acabamos impedindo que você cresça. E aí Deus permite uma situação dessa, aonde põe cada um no seu canto. Sempre quando eu posso, é muito grave, eu procuro visitar algumas pessoas para orar, se for muito necessário. Caso contrário, nós oramos por aqui, conversamos por aqui. Mas de repente eu começo a ouvir de que a pessoa está pregando para tal pessoa, e ela estava parada na igreja, estava lá, ouvindo evangelho, tal coisa, mas agora está pregando. Uau! De repente eu começo a ouvir de que pessoas do condomínio chamaram adolescentes para poder cantar um louvor. Estavam na igreja, fazendo coisas grandes na igreja, mas nunca foram chamados para sequer louvar o Senhor no seu condomínio. E agora que a igreja está fechada, eles são chamados para que flua através dele o evangelho. Flua a novidade de vida. Que Deus seja conhecido em meio aos louvores. Acaso não está escrito que o Espírito do Senhor habita em meio aos louvores e que aonde está o Espírito, aí há a liberdade? De repente, vemos a manifestação do Espírito dentro de um condomínio. Quando isso não acontecia, quando as pessoas estavam simplesmente indo para a sua igreja. E agora que a igreja está lá fechada, você está sendo igreja. Você está saindo para alcançar a Judéia e a Samaria. Está sendo convocado pelo Senhor. Está aprendendo a ser proativo. Está aprendendo a acreditar em você. A acreditar naquilo que Deus acredita em você. Está aprendendo a confiar de que Deus te chamou para pregar o Evangelho. A confiar de que Deus te tornou um discípulo. E tudo aquilo que você tem ouvido há anos dentro da igreja, chegou a hora de você pegar essa verdade e reproduzir. Chegou a hora de você, discípulo, fazer discípulos. Chegou a hora de você, discípulo, fazer discípulos. Chegou a hora da igreja, você, eu, fazemos discípulos. Produzir frutos que vão persistir pela eternidade, vidas, e estas salvas pelo Senhor.
Antes talvez, é que profecias e milagres só eram vistos dentro da igreja. E agora, profecias e milagres estão sendo vistos através da igreja. Você. Eu ouço as pessoas dizendo, eu comecei a falar com as pessoas, simplesmente conversar com elas e falar para elas daquilo que eu creio, e elas começaram a chorar. Só que essas pessoas, indo para o culto, não tinham esse testemunho. E agora que elas não estão indo para o culto, estão procurando a Deus, se enchendo de Deus, que é o maior propósito, elas estão vivendo isso. Sabe o que eu quero dizer com isso? Eu quero te dizer que essa sempre foi a minha vida e a sua vida do caminho das nossas casas para a igreja. Sempre deveria ter sido assim. Porque o verdadeiro púlpito não está lá na igreja. O verdadeiro púlpito está aonde você estiver. Está onde você estiver. O púlpito de Deus é você. Ele vai falar através de você. Ele vai ganhar almas através de você. Ele vai falar do amor dele através de você. Ele vai curar através de você. Ele vai enviar sinais através de você. Ele vai fazer prodígios através de você. Uns diziam que nós devemos buscar a Deus nos montes. Outros dizem que e os judeus dizem que temos que buscar a Deus no templo. Não. Deus se manifesta através de adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Discípulos, adoradores que o adoram em espírito e em verdade, verdadeiros discípulos que estão saindo pela terra para fazer discípulos. É a sua chamada, é o seu tempo. É tempo de colocar em prática tudo o que você comeu, que é a palavra do Senhor, que é a vontade de Deus colocada dentro de você. Tudo o que você ouviu constitui a vontade do Senhor e ela está dentro de você. Ela está dentro de você. Você é a igreja do Senhor. Você tem autoridade. Tem autoridade para pregar o Evangelho. Se você ler o livro de Atos, você vai ver inúmeros registros de pessoas sendo batizadas. Por quem? Pelos apóstolos? A maioria não. A maioria sendo batizada pelos discípulos. Pelos discípulos, em meio à perseguição, chamados para gerar vida, chamados para batizar em nome do Senhor Jesus. E logo após, os apóstolos iam conferir o que estava acontecendo, como na Samaria, e eles testificavam de tudo aquilo que foi falado como sendo verdade, e eles oravam também, em algumas ocasiões oravam, impunham as mãos para que viesse o Espírito Santo, já sobre pessoas que haviam sido batizadas. Paulo mesmo mas por qual batismo foi vocês batizados? Pelo batismo do arrependimento. Aí Paulo vai e explica, ou seja, os discípulos estavam indo pregando o Evangelho e anunciando e batizando. A autoridade, ela está sobre a igreja. Ela está sobre a igreja. Eu, o pastor, sou a pessoa que Deus levantou para edificar você, igreja. Ajudar no aperfeiçoamento dos santos, te ajudar no entendimento do seu ministério e no desempenho do seu ministério, para que eu e você juntos trabalhemos na edificação do corpo de Cristo, juntos. Deus está quebrando conceitos errados que nós tínhamos de igreja, para que eu e você sejamos, de fato, a noiva. Não uma noiva religiosa, não uma noiva com vestes religiosas, mas uma noiva, a verdadeira noiva do Cordeiro. Você precisa entender isso. Essa dispersão, chamada quarentena, é um propósito de Deus para tirar a idolatria do meio do seu coração, de que o homem, ele está no centro das coisas. Não, ele não está. Jesus é o centro das coisas. Ele vai usar o que ele quiser. Ele vai usar os homens, vai usar o pastor William, vai usar outros pastores, vai usar você. Mas o centro de tudo é Deus.
O centro de tudo é o Senhor Jesus Cristo. Sem Ele nada nós podemos fazer, nada, absolutamente nada. Eu quero te dizer que você é instrumento de Deus. Você é um instrumento de Deus. E a primeira pregação, o primeiro poder não, ou seja, a manifestação desse poder, Deus quer que comece na sua casa. Parece que Deus nos colocou numa sinuca de bico. Não tem para onde correr. Ele quer que o homem ame a sua esposa. Ele quer que a esposa ame o seu marido. Ele quer que os filhos se consertem com os pais. Ele quer que os pais se consertem com os filhos. Ele quer que você, na sua casa, conserte todas as coisas. Eu estou aqui para te ajudar. Estou aqui como um instrumento de Deus para te ajudar. Mas Deus está mostrando que Ele colocou autoridade nas tuas mãos também. Deus está mostrando que a responsabilidade da família está sobre os pais, em primeiro lugar. E a igreja está para cooperar na edificação dos filhos, na edificação do marido, na edificação da esposa. Mas está nas tuas mãos consertar tudo o que você precisa consertar na sua família. Não saia para a Judeia ou Samaria, não saia para ganhar muitas almas, enquanto as que estão na sua casa estão se perdendo. Olhe para dentro da sua casa. Talvez algumas pessoas vão olhar para dentro de casa e vão encontrar muitas feridas. Vamos orar por elas hoje, para que o Senhor cure as tuas feridas e você consiga perdoar. E você consiga reconstruir. Isso mesmo, reconstruir. Talvez hajam famílias aqui com emoções e sentimentos aos cacos, uma verdadeira Jerusalém queimada. Já não tem muros e as portas que existiam foram consumidas pelo fogo. Ruínas. Eu quero te dizer que Deus é Deus para restaurar qualquer coisa das ruínas. Se os olhos de Deus se dirigiram a Jerusalém e Ele restaurou os muros de Jerusalém, eu quero te dizer que os olhos de Deus também estão postos sobre a sua família. E Ele pode sim levantar os muros novamente do seu relacionamento. Ele pode novamente restaurar o amor, Ele pode novamente restaurar os sentimentos, Ele pode sim restaurar o seu casamento. Basta que vocês queiram. Basta que vocês busquem a Deus. Algumas pessoas às vezes precisam procurar ajuda. Procurem. Eu estou aqui à disposição. Mas não desista. Se você está ouvindo isso hoje, é porque Deus está falando com você. Não desista. Acredite. Ele é Deus para mudar tudo. É como se pessoas dissessem assim, mas está muito difícil, está muito doído e eu já não acredito mais. Eu quero te dizer que Deus é Deus e nesse exato momento o bálsamo da consolação do Espírito Santo vem ao seu encontro. Ele vai te ajudar a acreditar. É Ele quem vai curar as feridas. É Ele. É Ele. Mas você precisa acreditar nele. Talvez você não acredite na pessoa. Por uma série de questões que se levantaram, machucados, feridas, traições. Talvez seja muito difícil confiar na pessoa. Mas eu posso te propor ou te animar. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. E Ele vai trazer de volta o sonho do lar e da casa pela qual você sempre sonhou. Dê a Ele essa chance. Dê a Ele, a Jesus, essa chance.
dê a você a chance de ver sinais e prodígios por meio da sua vida em seu lar. Se Deus ganhou famílias inteiras, e se Deus usou Samaria, se Deus usou Felipe para ganhar uma cidade inteira, você consegue acreditar que Deus pode te usar para salvar a sua família? Se Deus usou Felipe, talvez você diga, mas Felipe era alguém especial. Não, não era alguém especial, era um homem como você. Aliás, um homem, uma mulher, mas o Felipe como um homem, como eu e como você, anônimos, mas que Deus decidiu usar. Ele decidiu usar. Felipe apenas acreditou que chegou o tempo dele, o tempo em que o Senhor o colocou, e era o tempo de honrar o Senhor com sua vida. Chegou o tempo de você honrar o Senhor com a sua vida. Então acredite que Ele quer te usar, a começar da sua casa, a começar do seu lar. O mundo lá fora está dizendo que há uma crise tremenda e tudo está se perdendo. Eu quero te dizer que nada está se perdendo. Só depende de você. Só depende de você. Nada está se perdendo. Tudo depende de você crer e confiar de que Ele vai te usar. Ele é o caminho. Você quer um caminho? Você está perdido? Você não sabe o que fazer? Jesus é o caminho. Olha para Ele. Olha para Ele. Ele sabe que está difícil e Ele sabe que talvez você esteja como que em trevas. Ele é luz. Olha para Ele. Ele sabe por onde te conduzir. Deixe Ele te conduzir. Dê as mãos para Jesus. Ele sabe como fazer. E tudo isso será feito por meio de sua palavra. Não se desanime, não se distancie da palavra de Deus. O diabo, as circunstâncias, suas emoções, os seus sentimentos vão fazer de tudo para você não ver, não ouvir a palavra de Deus e para você não orar. Não aceite isso. Mesmo quando forem os sentimentos mais intensos em você, dobre os seus joelhos e chore na presença dele. Já houve momentos na minha vida de querer desistir. Momentos muito, muito difíceis na minha vida que, sinceramente, eu acreditava que eu não iria conseguir. Ou a morte ou a loucura. Um dos dois. Um dos dois. Eu desejava a morte ou eu acreditava que ia ficar louco. De tão intensos e perturbadores que foram os meus sentimentos. Sentimentos assim que, às vezes, eu não me coloquei de joelhos. Eu literalmente caí por não ter forças nas pernas. Mas todas as vezes que eu me via de joelho, eu me lembrava. Eu poderia me prostrar diante de duas pessoas. Ou eu tinha dois lugares para me prostrar. Ou eu me prostrava diante das circunstâncias difíceis que eu estava vivendo, ou naquele momento, eu me prostrava diante do trono de Deus. Humanamente falando, nas minhas emoções, nos meus sentimentos, não havia nada, absolutamente nada em mim que dizia a mim que eu estava prostrado diante do Senhor. Humanamente falando, em mim, as situações que eu estava vivendo, era abrir. Se eu fechasse os olhos, eu podia até fazer de conta, mas quando eu abrisse os olhos, eu abria os olhos e eu olhava ao meu redor, eu olhava a minha solidão e via o que estava acontecendo, a realidade batia de cara comigo e deixava claro que eu estava prostrada diante daquela situação. Mas eu me lembrava das promessas do Senhor e uma delas foi: eu não te desampararei. E eu não te deixarei. Foram as palavras de Deus para mim. E muitas vezes eu não tinha palavras para orar. Não conseguia orar. As minhas emoções, os meus sentimentos e os meus pensamentos era um grande furacão, um tornado
um tornado, ventos de tudo quanto é lado, eu não sabia, não tinha condições. A única coisa que eu guardava no meu coração naquela hora era: o Senhor me disse que não me desampararia, que não me deixaria. Então, ainda que tudo em mim diga que eu estou prostrado diante das situações, eu quero te dizer que eu escolho me prostrar diante dos teus pés. Ainda que os meus olhos não te vejam, eu sei que o Senhor está aqui. Ainda que o barulho do mundo não permita que eu te ouça, eu sei que o Senhor me ouve. E ainda que as minhas emoções se levantem contra mim para discordar, eu tenho um coração que acredita no Senhor. E ali passava horas, às vezes. Mas ele vinha. A paz chegava ao meu coração. E ela começava a dominar primeiramente o meu coração. Depois começava a dominar a minha mente. E começava a trazer aquela calmaria. E no meio daquela paz, é como se eu estivesse sendo envolvido por um abraço que sempre me dizia: sim, eu nunca te desampararei. Sim, eu nunca te deixarei. Eu sou o teu Deus e o teu Pai. Essa é a certeza que eu quero te dar. Eu não sei com quem eu estou falando. Está bem fora do que eu estava pregando. Mas eu tenho certeza que Deus está falando com alguém que já não acredita mais em algumas coisas. Que a vida disse que já não dá mais para continuar. Sabe o que é impossível? É andar sobre as águas. A gente vê pessoas correndo sobre as águas num ritmo muito rápido, né? A gente vê que tem uma técnica aí que as pessoas dizem que, assim como outros andaram sobre as águas, tem um monte de gente andando sobre as águas. Não. Eles estão correndo sobre as águas. E águas tranquilas, calmas, sem vento, sem turbulência. Isso não é prova de que a pessoa pode caminhar sobre as águas. Porque as águas pelas quais Pedro caminhou no meio de uma chuva, no meio de uma tempestade, no período da noite, no meio da escuridão da noite. Caminhou no meio. Pedro andou sobre as águas, mas ele andou sobre ondas. Havia ondas, pequenas ondas, não eram águas tranquilas, não. A Bíblia diz que ele andou. Porque aquele que não o desamparou, aquele que nunca o deixará, disse para ele: vem, Pedro, vem, caminha sobre as águas, caminha sobre os seus problemas, caminha sobre as circunstâncias que a física diz ser impossível, caminha sobre as circunstâncias que o mundo está dizendo que você não vai conseguir. Caminha sobre essa tempestade, diz o Senhor a você. Caminha. Deixa eu te mostrar que eu posso colocar os teus pés acima destas águas. Que eu posso fazer você andar por meios que as pessoas jamais acreditariam que seria possível. Esse é o seu Deus. Mas você precisa dar uma chance a Ele. Você precisa acreditar nele, nas promessas dele, enquanto Ele restaura o seu coração. Enquanto Ele restaura, cura sua alma, suas emoções e os seus sentimentos, para restaurar as áreas da vida e as áreas do seu relacionamento, em tua casa, com o seu marido, com os seus filhos. De nada adianta viver
um grande avivamento lá fora, se você não vive na sua casa, no seu lar. E Deus te deu uma grande chance. Deus me deu uma grande chance. Acredite, Deus quer a sua família salva. E Ele quer te usar para isso. Acredite nisso. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu sei que tem pessoas aí, eu sinto aqui uma tristeza no coração. Doída. Doída. Que soa como falta de esperança. Mas eu quero te dizer que Deus está entrando na sua casa agora. Aí onde você está. Ele vai tirar essa tristeza. Vai converter em paz. E desta paz você vai ver a alegria do Senhor sobre a sua vida. Confie nele em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, amados. Então, algumas pessoas, ou uma pessoa, lá no começo, mencionou um pedido de oração. A Kátia, ela pediu oração pelo tio Nadilson Oliveira. Está com suspeita de coronavírus, de Covid. Suspeita de Covid. Já está entubado. Então, se você tem algum pedido específico que queira compartilhar agora conosco, escreva aí para que nós possamos orar uns pelos outros e declarar a cura do Senhor. Amém? Declarar a cura do Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Deixe o poder de Deus operar na sua vida, deixe o avivamento começar em sua casa, seja instrumento disso. Seja um instrumento desse avivamento no seu lar. No seu lar. Com muito respeito. Espero que vocês me entendam. Com muito respeito. Eu espero ser sábio nas palavras. Eu ouço as pessoas dizendo assim: eu não vejo a hora de voltar para a igreja, abraçar os irmãos. Concordo com você. Concordo com você. Ver os irmãos, estarmos juntos, concordo com você. Porém, eu e você temos que nos recusar a voltar para a igreja do mesmo jeito. Não podemos mais ser os mesmos. Não podemos mais ver a igreja da mesma maneira. Não posso mais me ver da mesma maneira. Não posso mais aceitar não ser a igreja que devo de ser. As 24 horas e os 7 dias da semana da minha vida. E quando nós nos reunirmos, que seja para celebrar a igreja que estamos sendo lá fora. Que seja para celebrar as vidas que o Senhor ganhou através da minha vida. Através da sua vida. Eu espero sim ver todos vocês. Mas o meu compromisso, eu, William, é de alguma forma ser visto por vocês de uma maneira diferente. Eu quero ser diferente. Eu quero ser aquilo que Deus quer que eu seja. Senão, todo esse tempo em casa não valeu a pena. Não valeu a pena. Não valeu a pena. Deixe Deus mudar a sua vida. Amém? Bom, vamos então orar pelo tio Nadilson, que a Kátia pediu, mencionou aqui. Se vocês têm mais alguma coisa a colocar aí, eu vou estar orando, vou estar lendo aqui a telinha. E vamos orar e colocar essas pessoas em nome do Senhor Jesus. Se você tiver qualquer outra situação que você queira abrir aqui, coloque, que eu oro também. Mas se tiver uma outra situação que você acha que não quer abrir, entre depois lá no privado, me envie uma mensagem e eu terei prazer de estar orando juntamente com você por algo específico, que o Senhor possa responder com poder e glória em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?
Pai, queremos te louvar e te agradecer, ó Deus, pela palavra que o Senhor tem nos dado hoje. Esta palavra, Senhor, que chama, que diz que o Senhor irá nos levar, que o Senhor irá nos enviar à Judéia, à Samaria, aos confins da terra. E que certamente o Senhor nos usará com poder e grande glória, e que tem declarado e tem dito que chegou o tempo dos filhos crescerem. Chegou o tempo dos filhos crescerem. Chegou o tempo dos filhos gerarem discípulos. Chegou o tempo do discípulo fazer discípulos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, se nós temos falhado, queremos pedir perdão ao Senhor, mas queremos ocupar o tempo que nós estamos tendo, administrando esse tempo para todas as coisas que temos na vida, com certeza, mas principalmente em ter tempo com o Senhor. Queremos entender o teu propósito, queremos entender a tua vontade para as nossas vidas. E Pai, nesta pregação o Senhor falou muito sobre ganharmos as nossas almas, as nossas famílias. O Senhor falou muito, ó Pai, da reconciliação, do perdão do homem para com a sua esposa, da sua esposa para com o seu marido, dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais. Então, Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu quero clamar e orar para que haja resgate da família, para que haja resgate da família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Resgata cada uma das famílias, Senhor. Restaura relacionamentos, restaura casamentos, restaura, Senhor, o relacionamento de pais para com filhos, de filhos para com os pais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqueles casos em que, ó Pai, não há uma conversa, em que os filhos estão perdidos, Senhor, oramos para que eles sejam salvos, resgatados em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqueles casos em que um dos cônjuges ainda não te conhecem, clamamos para que sejam alcançados, ó Deus, através do testemunho de cada um desses que estão dentro de casa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, traz salvação à casa dos teus filhos, traz salvação ao lar dos teus filhos, traz, na verdade, a palavra lar, de verdade, para a casa dos teus filhos, para as nossas casas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, queremos também pedir ao Senhor por alguns casos especiais aqui. Nós temos o senhor Nadilson, ó Deus, que já está no hospital, está entubado. Temos aqui, ó Deus, a senhora Maria, que já está em coma induzido. Temos aqui, ó Deus, a senhora Leila e também pelo senhor Antônio, que perdeu o emprego. A senhora Antônia, que perdeu o emprego e está enferma. Senhor, são casos que precisam de uma resposta do Senhor, precisam de uma intervenção do Senhor. E nós aqui, ó Deus, como igreja, queremos orar por cada uma dessas pessoas e pedir a intervenção do Senhor nesse dia. Senhor, queremos pedir a esses que já estão, ó Deus, em coma induzido. Senhor, que o Senhor traga vida sobre eles. Senhor, dá vida sobre eles. Dá vida sobre eles, Pai. Toca o pulmão deles, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que eles voltem a respirar. Pai, que eles voltem a dar sinais de saúde. Senhor, tira eles desse coma, Senhor. Tira eles, ó Pai, dessa questão de estarem entubados, em nome do Senhor Jesus. Tira eles, ó Deus. Devolve a vida, devolve a saúde a Maria, ao Nadilson, em nome do Senhor Jesus Cristo. Clamamos ao Senhor que o Senhor opere na vida da senhora Leila, Pai, guardando a sua saúde, Pai, guardando o seu coração, guardando a sua família, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, oramos ao Senhor pela vida da dona Antônia, que acabou de perder o seu emprego e está, ó Deus, enferma. Ela e sua filha, Gabriela. Senhor, somente a intervenção do Senhor sobre a vida destes. Pai, usa-nos. Acabamos de sair de uma palavra em que o Senhor disse que usa-nos na vida dessas pessoas. Usa-nos, ó Deus, para prestar socorro. Usa-nos, ó Deus, para orar por cura. Pai, nós cremos na cura dessas pessoas. Sabe, Pai, é um milagre conseguir o emprego no meio de tudo que está acontecendo. E nós cremos nesse milagre. Senhor, eu libero esse milagre sobre a casa dos teus filhos, sobre a casa da Dona Antônia. Eu libero esse milagre. O milagre de serem contratados no meio de tudo isso. Isso é um milagre. E eu creio nele, Pai. Abra as portas de emprego para os teus filhos. Abra as portas de emprego para trabalharem, ó Deus, em empresas, para trabalhar em casa, mas traga uma solução, Senhor. Eu creio neste milagre. Estou orando na contramão. Porque o Senhor pode abrir portas aonde não há portas. Não estou aqui, ó Deus, declarando uma palavra simplesmente por ser um chavão, mas porque eu creio nisto.
em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio nisso, Senhor. Eu creio. As pessoas que estão trabalhando em casa, que são autônomas, ó Deus, traz, Senhor, clientes para elas, Pai. Traz clientes para elas, ó Deus. Pessoas que estão aqui, que são boleiras, que trabalham com salgados, com doces, com bolos. Senhor, traz clientes a essas pessoas. É a oração da contramão. Eu creio nisso e abençoo os teus filhos. Traz, Senhor, pedidos. Traz pedidos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Dê a eles, ó Pai, novas sacadas. Dê a eles, ó Deus, mostre para eles, ó Pai, uma nova forma de empreender. Opera na vida dos teus filhos. Eu clamo a Ti em nome do Senhor Jesus Cristo. Que haja, Senhor, um milagre financeiro sobre a vida deles. Mas o maior dos milagres, eu peço, Senhor, a salvação de cada ente de sua família. Que o marido seja salvo, a esposa seja salva, os filhos sejam salvos, que os avós sejam salvos, os parentes sejam salvos. Que haja salvação, Senhor, em Jerusalém, para que a partir da Jerusalém, que é a casa dos teus filhos, a casa dos teus servos, a partir de cada Jerusalém, eles saiam cheios do Espírito Santo. Não somente um, mas toda a família, dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor para alcançar outras famílias, debaixo de um grande avivamento neste Brasil. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Amém. Amém, queridos. Que Deus possa abençoar muito a vida de vocês. Amém? Depois vocês comentam aí sobre as pregações. Me ajudem a saber onde eu posso melhorar. Tá bem? Eu não sou um homem das telinhas. Estou aqui fazendo um esforço para estar pregando a vocês. Mas eu acredito que a graça do Senhor tem me alcançado para servir à mesa do Senhor, pregando a vocês aqui através da telinha. Tá bom? Bom, se o ensino foi bom, se a pregação foi boa, falou com você, então compartilha. Compartilha ela com outros que você sabe que precisam ouvir a palavra de Deus. Tá bom? Eu estou lá no meu Instagram à meia-noite, compartilhando momentos do reino, da justiça de Deus, sempre na virada do dia, com uma pequena palavra e um tempo de oração. Se você quiser, todo dia, à meia-noite, eu estarei lá. Você será muito bem-vindo, tá certo? Nós nos encontramos com o nosso próximo culto no domingo. Amém? Eu estou me preparando aqui para o momento de ensino no CTMAV. Vai ser feito de maneira aberta também, vai ser na sexta-feira, às 8 horas, uma palavra de ensino. Então esteja orando por mim, queridos, para que Deus possa estar aí me enchendo com a sua palavra, para que o Senhor possa estar derramando poder e oração também. Orem pela minha saúde, para que o Senhor possa também estar guardando, em nome do Senhor Jesus Cristo, me sustentando em tudo. Amém? É um prazer estar aqui servindo vocês. E com certeza, sempre será. Que Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Paz!